Bem-vindos ao segundo episódio do Conversas da Bola. Eu, Igor Novello e Marco Ferreira temos hoje como convidado João Almeida Rosa, que ele é técnico do ISC-TE e também é membro da equipa técnica dos juvenis do Encarnação e Olivais. Bom dia, Marco. Bom dia, João. João, vamos começar esta conversa por um balanço desta tua temporada. A temporada ainda vai no início, o ISC-TE e o ADCEL, dois projetos, Futebol 11, mas um desporto universitário e outro desporto de formação. Sim, tem sido enriquecedor para mim, porque são aprendizagens a dobrar praticamente, não é? Do ponto de vista coletivo, o ISC-TE não começou a época como nós esperávamos, os resultados pelo menos não foram tão bons quanto queríamos. Nos primeiros 4 jogos não conseguimos vencer, vencemos estes 2 últimos, estamos aqui a tentar recuperar, a focar jogo a jogo. No ADCEL foi diferente. No ADCEL fizemos uma pré-época excelente, com 7 vitórias em 7 jogos, em que chegámos inclusive a vencer equipas de escalão superior. Começámos bem o campeonato também, estamos em terceiro lugar na tabela, há apenas a 1 ponto do primeiro e do segundo classificados. Perdemos 2 jogos, um dos quais em que o jogo claramente não se devia ter decorrido devido às condições climatéricas, em que não havia condições, mas o árbitro não entendeu dessa forma. Mas somamos 2 derrotas, 5 vitórias. Aí sim, aí está a correr bem, não só pelos resultados, porque na formação não devem ser apenas o foco, ou não devem ser o foco, o desenvolvimento dos jogadores e da equipa é mais importante, mas está a ir de encontro às nossas expectativas. E falando sobre o desporto universitário, eu tenho algum conhecimento, é um campeonato muito competitivo, mas que também ainda tem muito por onde crescer. Sim, é muito competitivo. Às vezes as pessoas dizem-me mas é futebol universitário e tal, e eu digo-lhes, olha, que é mais difícil do que as pessoas pensam, porque nos últimos anos, e eu tenho sentido isso porque já lá estou há algum tempo, primeiro numa equipa, depois noutra, houve uma evolução bastante acentuada, há melhores treinadores, há melhores jogadores. Este ano o campeonato passou a ser transmitido, passou a ter cobertura de um órgão de comunicação social, passou a ter alguma relevância mediática que antes não tinha, e sim, o nível tem aumentado, as equipas trabalham bem e é cada vez mais competitivo, o que é bom para todos. Portanto, sim, há obviamente muito por onde crescer, mas esses passos já estão a começar a ser dados. E debatendo nessa questão do desporto universitário, você já tem um trabalho com equipas de formação. Por que você entrou nessa área do desporto universitário? Como você avalia essa situação? E também como é feita a preparação, visto que os atletas, nesse caso, eles têm vidas paralelas, estudam, muitos trabalham e não tem aquele incentivo para estar ali financeiro quase zero, é mais um incentivo próprio, a vontade própria de estar ali trabalhando. Sobre mim, eu comecei ali, não digo por acaso, porque não acredito muito nas coisas por acaso, mas eu jogava na equipa universitária, na equipa onde estudei, na Escola Superior de Comunicação Social, e faltou um treinador e não havia meios para contratar um treinador que tivesse mesmo um curso, e então eu que já tinha esse interesse, já vinha estudando por mim próprio, resolvi assumir. Correu muito bem, fizemos a melhor época de sempre daquela equipa, fomos campeões, subimos de divisão, foi uma época muito positiva, o que me deu também mais alento, mas não foram apenas os resultados, foi o crescimento da equipa, na altura em condições muito baixas, um nível muito amador, mas em que conseguimos um trabalho interessante. Sobre os jogadores, sim, não há ninguém que seja pago para jogar num campeonato universitário. Como se trabalha? Eu diria que se trabalha como em muitas equipas, pelo menos até ao nível profissional, porque é verdade que eles têm outras ocupações além do futebol, mas isso também é verdade em todas as equipas, praticamente até CNS, e muitas inclusive em CNS, e estamos a falar de campeonatos nacionais, a nível sénior. Eles levam aquilo muito a sério, e eu, para os conseguir cativar e para conseguir fazer com que eles levem aquilo a sério, tenho também eu trabalhar a sério. Exigência alta, recompensa do esforço e sobretudo eles entenderem que estão ali a aprender também e a ser cada vez melhores. E com um modelo de jogo atrativo que nós tentamos incutir, com ideias que os valorizem a eles próprios
e nas quais eles se divirtam. Eu acho que é muito importante o jogador divertir-se, não só no futebol universitário, em todos os níveis, porque se eu peço, eu costumo dizer que bom não sou eu a convencer os jogadores a jogar como eu jogo, bons são os treinadores que dizem só para eles estarem 90 minutos a defender e a correr atrás da bola e os jogadores estão comprometidos com isso. Esses é que são bons de facto a convencer alguém, porque eu digo-lhes para se divertirem, digo para terem bola, digo para atacarem, digo para terem posse e eles tentam fazer isso. Portanto, passa um bocadinho por aí, exigência, trabalho a sério, apesar de não sermos profissionais, ter a atitude de uma equipa profissional. E depois um modelo de jogo atrativo que eu acho que também os beneficia. E na questão do... Desculpa, Marco. E na questão do... Vamos dizer assim, da estrutura que você tem, o material para trabalhar, os campos de treinamento, visto que o desporto universitário, comparando com os grandes centros, ou principalmente com os Estados Unidos, é um nível completamente diferente. Mas como lhe oferecem essa estrutura de trabalho? Ou como você vê essa estrutura na sua situação? A exigência que coloco comigo, para com a minha equipa técnica, para com os meus jogadores, depois vai-se alastrando também a essa tal estrutura, às associações de estudantes, ao campeonato onde nós, a associação que rege o nosso campeonato, a ADESL. Quando eu lá comecei, nós treinávamos, na primeira equipa treinávamos uma vez por semana, no ISCTE já passámos a treinar 2 e atualmente já estamos quase sempre a treinar 3. E esta melhoria tem a ver com a forma como nós encaramos o desporto. Temos um número de bolas que, não sendo perfeito, é um número bastante razoável, temos coletes, pinos, etc. Eu, antes de haver transmissão dos jogos, já filmava os nossos jogos. Os nossos jogadores já tinham imagens daquilo que fazem. Muitas vezes já tinham imagens do adversário, porque nós filmávamos. Portanto, eles não só ouvem, olha, tens de fechar mais dentro, ou tens de ir mais na profundidade neste tipo de lances, ou isto ou aquilo, mas também veem, não ouvem apenas. E é este trabalho sério que depois os motiva a aparecer em cada treino. E é este trabalho sério que faz com que há 2 semanas, numa segunda-feira, estivesse a chover torrencialmente e nós tivéssemos 20 jogadores lá a treinar. Mesmo alguns sabendo que não iam jogar, mesmo alguns não tendo sido convocados na semana passada. Eles apareciam lá. Porque o prazer, ao fim e ao cabo, não está apenas no jogo, está no treino. Porque o treino é bom, porque o treino, eles divertem-se ali. E então eles aparecem. Voltando um bocadinho atrás, João, estavas a falar de que começaste a treinar, por acaso, entre aspas, na equipa da Escola Superior de Comunicação Social. Foi aí que surgiu o teu gosto pelo treino, no final desse ano, quando fizeste um balanço, ou já vinha de trás? E também perguntar-te onde é que vais buscar as tuas ideias, quais são os treinadores que mais segues para fazer o teu trabalho? Eu já tinha curiosidade e tanto que já vinha estudando e já ia vendo o futebol de uma outra forma em relação ao tempo em que eu jogava e portanto esse bichinho já existia. Obviamente que foi crescendo à medida que fui treinando, à medida em que, eu gosto de ver as minhas equipas jogar com bola, com uma pressão alta, com paciência, mas como é que eu treino para aqui chegar? Isso é o fim. O fim é a forma como jogamos. Como é que nós fazemos para conseguir isto? Como raio acontece um Guardiola ou um Sarri chegar a uma equipa e 2 meses depois a equipa já não tem nada a ver com aquilo que era. Isso é tudo através do treino, através do estímulo, através do feedback, através da forma como vemos o jogo e como tentamos convencer o jogador a ver o jogo dessa forma também. Falando dos treinadores que me influenciam, já falei aqui de alguns. A forma de jogar é claramente aquela que foi dada a conhecer agora nesta geração mais por Pep Guardiola, depois acho o treinador do Chelsea, que era do Nápoles, Sarri, fantástico. Há muitos treinadores bons, estou a falar dos mais conhecidos, mas... Algum português? Gosto muito do Paulo Fonseca, acho que tem feito um trabalho excepcional. Há alguns outros, o Vítor Pereira, que eu acho que as pessoas deveriam valorizar um bocadinho mais do que valorizam, ainda agora foi campeão na China. O Miguel Cardoso, vamos ver como se vai dar no Celta de Vigo, mas também é um treinador interessante. Há muitos treinadores interessantes. Em termos de influência, acho que todos os treinadores da minha geração foram um bocadinho influenciados por Jorge Jesus também, que traz coisas muito à frente do seu tempo, que rompe com alguns padrões e, sobretudo em termos defensivos, Jorge Jesus foi uma escola uma escola para todos nós. E você citou a questão da análise de desempenho, no caso, que é muito desenvolvida hoje já no futebol de forma mundial. Como você falou, meus jogadores já tinham vídeos das outras equipas, você mesmo já trabalhava isso com eles. Como você vê isso de uma forma geral no desporto universitário, no caso no futebol universitário que você participa? Eu não sei como é que trabalham as outras equipas, apesar de saber que há equipas que a fazem também, essa análise ao adversário e ao próprio desempenho.
Nós fazemos, não tanto de uma forma analítica, com números, com estatísticas, até porque não temos acesso a elas, tentamos fazer de uma forma qualitativa, ou seja, entender padrões, tentar ver a olho nu, digamos, porque também não temos ferramentas para fazer de forma diferente, e de qualquer das formas, mesmo com outro tipo de ferramentas, esta análise qualitativa, na minha opinião, é sempre a mais importante, que pode e deve depois ser complementada com números, com estatísticas, mas os números por si só não nos dizem nada. Os números podem ser um indicador ou não, que depois o nosso olho vai ter de conseguir perceber isto é mesmo importante, isto não é importante, devo apresentar e apresento de que forma. Portanto, eu acho que nós temos o que é essencial, que é as imagens para trabalhar, porque sem as imagens também torna-se complicado. A estatística depois vem por um acrescento. João, estamos quase a chegar ao final do nosso tempo. Eu conheço-te e sei que tu és um consumidor assíduo do futebol, não é? Íamos olhar aqui um bocadinho nos últimos minutos para a Primeira Liga. Este ano com um Braga muito forte, a aproximar-se muito e até à frente de alguns dos rivais. O que te pergunto é, como é que tens avaliado este campeonato e esta aproximação do Braga aos ditos três grandes? Eu acho que o Braga aproxima-se porque o Braga trabalha melhor. Porque o Braga tem uma equipa técnica de muita qualidade, na minha opinião, a melhor equipa técnica no nosso campeonato atualmente, porque os grandes ainda estão demasiado agarrados aos resultados, e alguns nem sequer é aos resultados, porque, por exemplo, o Sporting não tem conseguido resultados, mas mesmo assim há sempre algum receio de apostar em outro tipo de ideias. Quando se aposta num técnico como José Peseiro, como Rui Vitória pode-se enquadrar na aposta pelos resultados porque foi campeão 2 vezes. Mas um José Peseiro, na minha opinião, os grandes já deveriam ter enverdado por um caminho diferente, que valorizasse mais o jogo, que valorizasse um futebol diferente, porque vamos lá ver, nós todos temos o nosso clube, o Sporting, Benfica ou Porto, nós todos queremos ver a nossa equipa ganhar, mas nós desfrutamos de facto do futebol que atualmente é apresentado. Eu acho que ou o adepto é apenas fã da equipa e não de futebol, ou então ele não desfruta totalmente nunca daquilo que está a ser apresentado e que vem sendo apresentado nos últimos tempos. Eu, como adepto do Sporting, gostei muito de ver o primeiro ano de Jesus e mais uma outra equipa, mas desde então não tenho não me cativa. Acho que o grande que mais rapidamente apresentar um treinador e uma equipa técnica e depois toda uma identidade do clube, porque também não é só um treinador que muda todo o clube, que leva a jogar um futebol diferente daquele que joga, acho que tem condições para dar um passo grande. O Braga está a fazer um bocadinho esse caminho. O Braga, um treinador ambicioso, um treinador novo, que até então não tinha provas dadas, mas o Braga não se deixou influenciar pela experiência, foi mais pela qualidade que reconheceu no treinador. E eu acho que está a tirar os frutos dessa aposta ambiciosa que estão a fazer. E não sei se vai ser campeão, se não, tem menos capacidades do que os outros, tem menos condições, mas podem vir a aproximar-se cada vez mais. João, disseste que eras sportinguista, não posso deixar de te perguntar. Marcel Keizer, uma escola holandesa que, apesar de não ter cumprido o ciclo no Ajax, na equipa principal, foi deixando bons indicadores de futebol. Foi. Não sou um conhecedor em profundidade do trabalho do novo treinador do Sporting, mas sei que se enquadra um bocadinho nestas novas ideias. Agora vamos perceber, chegando a meio da época, se o plantel é adequado àquilo que ele pretende ou não. Eu acho que com um ou outro ajuste no mercado de inverno pode vir a ser. Acho que depois isto tudo também não é só ter boas ideias e ganhar, não é? Mas acho que se está a dar um passo interessante, sobretudo se o Sporting vir em Marcel Keizer uma aproximação a um estilo diferente e não apenas uma casualidade, porque pode ter sido, não conheço o perfil que se pretendeu, não conheço a estratégia daqui para a frente para o futebol, mas se passar por entender que o desenvolvimento dos jogadores é importante, porque é em todos os clubes grandes e em todos os clubes portugueses, vender jogadores é sempre importante e os jogadores são muito mais valorizados quando jogam um futebol atrativo do que quando não jogam. O Rio Ave, por exemplo, é uma prova disso. Se entendermos que os resultados são a consequência e não são mais do que isso, ou seja, o foco deve ser no processo de jogo, deve ser naquilo que se pode controlar pelo treinador. O resultado é sempre algo à margem. Nós podemos nos aproximar de ganhar, mas nós não conseguimos dizer à partida vai ficar 3-0, vai ficar 2-0, vai ficar 2-1.
Nós podemos dizer, a minha equipa vai jogar desta forma, ou pelo menos vai tentar jogar desta forma. E acho que sim, pode ser interessante o novo treinador do Sporting, veremos se corre bem ou não. Infelizmente, João, chegamos ao fim do nosso programa. Queria agradecer a sua participação. Tínhamos assuntos aqui para comentar horas e horas de futebol, até porque somos 3 ligados ao tema. Você que nos ouviu e está nos vendo, não deixe de dar o like lá no canal IU, onde aparecemos aqui toda segunda ou terça-feira, e também na Rádio Íris FM às terças-feiras, a partir das 18 horas, durante o Aromas. Queria agradecer mais uma vez a participação do João. Obrigado, João. Marcos, mais uma vez aqui comigo fazendo esse trabalho, e esperamos vocês na próxima. Acompanhem mais um Conversas da Bola.